Eu admito que eu tava com saudade de falar com vocês aqui e usar esta frase que eu vou usar agora. Vitória do Dragão, o Atlético vence o jogo, vence o Londrina por 2-1. Um resultado que, pelo placar, ele transmite um equilíbrio muito maior do que, de fato, o que aconteceu em campo. O Atlético venceu e, depois de um bom tempo, o Atlético convenceu. Ele fez uma bela de uma partida, mas é um jogo que traz uma história, incluindo participação importantíssima da torcida. É isso aí, eu vou contar como foi essa vitória de 2-1, incluindo alguns acontecimentos, inclusive pagamento de promessa que vocês estão tendo e vão saber, vão ver aqui durante o vídeo, eu vou explicar pra vocês. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que não deixam seu adversário respirar. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já chega deixando o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, marca o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. Também peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos, comenta no final, eu sempre respondo todos os comentários. Então comenta aí no final do vídeo, participa, interaja, traz sua opinião sobre o jogo, sua análise, sua opinião sobre o vídeo, enfim, coloca aí embaixo que eu vou responder. Clica no botão hypar se aparecer pra você, se torna membro do canal, que aí você tem muito mais aqui, muito mais do nosso próprio canal, você vai ter mais conteúdos, tudo isso que você já tá acostumado aqui da plataforma e que nos ajuda demais a continuarmos fazendo o trabalho. Beleza, sem delongas, as escalações aqui na tela, começando pelo visitante, o Londrina, que vem de uma derrota em casa. O Londrina perdeu, né, pro Sport por 2-1, jogando em seus domínios, e era um resultado que o Londrina poderia ter até tido uma sorte melhor, se não me engano foi até uma virada que o Londrina sofreu. E claro, isso deixa o time numa situação onde ele tem que correr atrás do prejuízo fora de casa. E pra isso ele veio com esse time que vocês estão vendo aí, trazendo à frente um trio de ataque com destaque ao Iago Telles, que é um jogador de velocidade, costuma ser um jogador mais insinuante, mais perigoso, e o Bruno, que é um atacante de ofício, aquele centroavante para bolas aéreas. Visitando o Atlético, que vinha de 3 derrotas, sendo que dessas, 2 o Atlético perdeu de virada, saindo na frente no primeiro tempo, dominando o jogo, ou pelo menos sendo melhor do que o adversário, que foi no caso do jogo passado. O último jogo, inclusive, um clássico onde o Atlético perdeu para o Vila Nova por 2-1, com um lance bizarro do seu goleiro Vladimir, que por conta disso ficou fora para a entrada do Paulo Vitor, voltando a assumir a titularidade da camisa número 1. E na frente, estreando o Gustavo Coutinho, centroavante contratado junto ao Sport, já esteve aqui em 2023 e volta para ser o nosso camisa 9, o camisa 9 do Atlético. Meio de campo com o Assis como camisa número 7, seria o 10, né, seria o armador, mas o 10, a camisa 10 estava com o Marrone, e no lado esquerdo o 11 sendo o Giovani Soares. E assim, o Atlético vem de jogos onde, apesar da derrota, ele começava o seu jogo bem. Contra o Náutico, o primeiro tempo foi de um controle total de jogo do Atlético. E ofensivamente foi muito bem, porém fez apenas um gol. No jogo contra o Vila, teve um equilíbrio um pouco melhor ali entre as equipes. Mas o Atlético foi melhor na partida também no primeiro tempo, diante do Vila, pelo menos na minha opinião, e saiu ganhando de 1-0 também. E o que se esperava? Que o Atlético fosse novamente melhor do que o adversário no primeiro tempo e tentasse ser diferente do que tinha sido nos jogos passados no segundo tempo, onde decaía fisicamente, tecnicamente, taticamente e acabava perdendo, como foi pro Náutico, como foi pro Vila. E aí começa o jogo com um Atlético muito propositivo, mais do que isso, o Atlético impositivo, fisicamente, taticamente, tecnicamente, o Assis tentando ser aquele jogador que flutua na frente da área, o Giovani Soares subindo muito no ataque pelo lado esquerdo, incluindo apoios defensivos quando o Londrina tinha a posse de bola, o que não foi muito o que aconteceu. E o resultado? O Atlético teve um primeiro tempo completamente dominado. O Londrina teve uma única chegada, e que foi até perigosa, num cruzamento que veio do lado esquerdo e uma cabeçada até livre dentro da área, que o jogador, se não me engano foi o próprio Bruno, inclusive, não tenho certeza, ele cabeceia e a bola vai pelo lado esquerdo. No primeiro tempo, foi só. No resto, foi o Atlético pressionando, cruzando bola, tentando chutar pro gol, tentando o cruzamento, tentando o passe, e o Gustavo Coutinho brigando pela bola, o Assis encontrando passe, cruzamento do Giovani Soares. Um monte de Atlético no campo ofensivo. E quando o Londrina estava com a bola, era marcação, pressão, marcação, saída de bola. Giovani marcando do lado esquerdo muito bem ali a subida do lateral. O Cristiano dominando o meio de campo. Impressionante como o Cristiano não deixou o meio de campo do Londrina surgir no campo. Ele praticamente não jogou. O meio de campo do Londrina não apareceu. Jogadores de meia ali
não existiram, porque o Cristiano conseguia apoiar a marcação juntamente ao Igor Henrique, que também fazia ali um papel de marcador próximo ali, né, fazendo boa cobertura. Incluindo o próprio Igor Henrique, na parte ofensiva, participando demais do jogo. Apesar disso, o gol do Atlético não veio de uma criação de jogadas, ele veio de um acaso, vamos dizer assim, uma sorte. Não que o Atlético não merecesse fazer o gol, mas o movimento técnico para o gol foi de fato uma sorte. O Atlético naquela pressão conseguiu um escanteio que foi cobrado, se não me engano foi até pelo Everton, e o outro lateral, Guilherme Lopes, num chute, meio numa joelhada ali, na intenção de jogar para o segundo pau, aquele contato no primeiro pau para tentar encontrar o jogador na área, a bola foi em direção ao gol, na trave ali, na forquilhazinha, no ângulo, vencendo o Kozlinski e iniciando os trabalhos do Atlético, fazendo 1-0. Gol que já era merecido, o Atlético já tinha criado pra isso, o Kozlinski tinha feito uma defesaça, defesa que inclusive ele nunca fez aqui, né, vestindo a camisa do Atlético, mas enfim. Assim, o Atlético merecia aquele 1-0. Teve ainda a chance do segundo num chute do Igor Henrique que pegou no travessão e, cara, era um Atlético controlando as ações, dominando o jogo até o final do primeiro tempo. E aí veio a preocupação, porque isso já havia acontecido antes. Contra o Náutico, pressão, domínio, saiu ganhando por 1-0. Contra o Vila, mais equilíbrio, mas também foi melhor, saiu ganhando por 1-0. E agora contra o Londrina, muito domínio, controle total do jogo, saiu ganhando por 1-0. Será que o segundo tempo ia ser a mesma coisa dos outros? Queda de rendimento físico, perda de controle do jogo, bola entregada pelo adversário e aí, quem sabe, virada. Não foi isso que aconteceu, graças a Deus. O Atlético dessa vez foi impositivo no primeiro tempo e no segundo também, porque não houve mudanças. Pelo menos não técnicas e nem táticas. Houveram mudanças de jogadores, eu vou falar delas daqui a pouco, mas o Atlético seguiu pressionando, controlando, criando muitas chances, tendo um vasto repertório. E aí, destaque para o Giovani Soares, que para mim fez uma grande partida, o Cristiano também participando até mesmo na parte ofensiva, e o Assis, que vem se mostrando de fato um bom jogador, muito participativo, muito eficiente na criação das jogadas, da participação ofensiva, jogadores que se destacaram ali, além da força física do Gustavo Coutinho, que chamava a marcação e ficou um combate entre ele e o Heron, e assim, ele chamava a marcação e cedia espaços a outros jogadores, e com isso as chances aconteciam. Era chute que passava pertinho, teve duas cabeçadas do Gustavo Coutinho, uma impedida e outra não, que ele perdeu, mas foram assim, cabeçadas que uma pega na trave, a outra passa raspando, e chance, e chute pro gol, enfim, muitas chances criadas. E aí, acontece um fato que eu preciso destacar aqui. O técnico Eduardo Souza, que vem sendo bastante criticado, ele faz uma mudança que, primeiramente, é uma mudança 6 por meia dúzia, vamos dizer assim. Tira o Assis, que tava cansadaço, coloca o Guilherme Marques, e ele tira o Marrone, que tinha sido dos menos bons ali no primeiro tempo, e coloca o Léo Tocantins. Essa aí eu já questiono um pouco, porque o Léo Tocantins acabou de chegar, o Jader tá aí pedindo passagem, poderia ter entrado como esse ponta, mas ele segue não sendo escolhido, mesmo sendo um jogador que tá ali sempre à disposição, ele continua não sendo opção para o treinador, e eu acho isso um grande erro, porque ele é um jogador capaz de apoiar o ataque ofensivo, muito mais do que o Léo Tocantins, na minha opinião. Mas entrou os dois, e até aí não houve mudança na postura, não houve mudança de nada. Conforme o jogo se desenrolou, teve um momento em que o Eduardo Souza fez menção de tirar o Giovani Soares e colocar o Bruno José. Quando isso aconteceu, a torcida ficou em pânico, porque a torcida não está engolindo o pouco futebol do Bruno José. Só que o Gustavo Coutinho, naquele momento, ele pediu pra ele ser substituído porque estava cansado, não aguentava mais, já estava devastado. O Eduardo Souza segurou a substituição e não colocou o Bruno José. Resultado, a torcida comemorou isso. E se não bastasse isso, o acontecido posterior a isso, cara, é um efeito borboleta, porque olha, ele não entrou, Bruno José, e o Gustavo Coutinho pediu pra ser substituído. E aí, o que o Eduardo Souza fez? Colocou o Léo Jacó, que era a substituição óbvia ao Gustavo Coutinho, centroavante por centroavante, e não colocou o Bruno José. Com isso, pouco tempo depois da entrada dele, em uma jogada onde ele recebe a bola dentro da área, ele segura a bola, ele mantém a posse, ele consegue fazer um drible no jogador dentro da área e finaliza na saída do goleiro Kozlinski, fazendo 2-0. Imagina o que aconteceria se fosse o Bruno José entrando. Será que ele seria capaz de fazer esse gol? O torcedor do Atlético não confia. Pelo menos isso aí ficou claro no estádio, ficou claro. O torcedor do Atlético não tá engolindo Léo Tocantins, não tá engolindo Bruno José, e até o Léo Jacó vinha sendo criticado, mas foi lá e fez o seu gol.
E esse gol foi fundamental, porque com a quantidade de gols perdidos pelo Atlético, aquele 2-0 era, em teoria, o placar que encerrava o jogo, né? Que mandava o jogo de arrasta. Não, agora acabou, 2-0, não tem como o adversário reagir. Mas ainda faltavam os acréscimos. E quando estávamos entrando no acréscimos, um jogador que já esteve aqui, que já vestiu a camisa do Atlético e que foi muito criticado, inclusive por essa pessoa que vos fala, entra pelo Londrina, o Emiliano Rodrigues. E não é que o miséria, conforme o Londrina avança pelo lado direito, no finalzinho ali, tentando se aproveitar, né, no abafa ali do cansaço do Atlético, não é que o cara recebe a bola na área, faz um belo de um giro e um belo de um chute e faz o gol no Atlético. Gente, eu venho falando, e aí eu falei da promessa, vou ter que comentar aqui, que na época que ele jogava pelo Atlético, eu falava isso muito. O dia que o Emiliano Rodrigues fizer um gol e garantir a vitória do Atlético, eu falei isso várias vezes, eu vou colocar ele na capa do meu vídeo. Eu vou colocar. E aí, quando ele entrou nesse jogo pelo Londrina, eu falei no grupo de membros do canal, inclusive fica aí a dica pra você participar do grupo de membros, eu falei lá, se o Emiliano Rodrigues fizer o gol no Atlético, cara, eu não sei o que eu faço, mas eu vou cumprir minha promessa e vou botar ele na capa. Por isso, vocês viram ele aqui na capa do vídeo. Promessa feita, promessa cumprida, tá? Também nunca mais, não quero mais saber, a não ser que ele volte a vestir a camisa do Atlético, né? Mas ele fez um gol nos 45 do segundo tempo. E ainda faltavam 5 a 6 minutos pro jogo acabar. O Atlético segurou a duras penas esse 2-1 até o apito final do juiz. E olha, foi uma vitória muito que merecida, tá? Fazia tempo que eu não falava isso, mas o Atlético jogou, se impôs, controlou o jogo, foi superior e mereceu os 3 pontos. Londrina pouco agrediu. O torcedor do Londrina certamente vai ficar preocupado com o futebol que o Londrina apresentou. Esse jogo você poderia até entender porque foi fora de casa, o adversário se impôs fisicamente, tava com muita pressão pra poder vencer, ok, mas o Londrina já vinha de uma derrota em casa, então é um péssimo resultado, uma sequência de 2 derrotas que, assim, freiam, né, o ímpeto do Londrina, que havia começado bem o Campeonato Brasileiro da Série B. E quanto ao Atlético, com essa vitória, pelo menos momentaneamente, sai do Z4, é o primeiro time fora, empatado em 3 pontos ali com o Cuiabá, e se não me engano tem mais um time, a tabela tá aparecendo aí pra vocês, mas dá uma respirada, recupera a confiança, vai recuperando pelo menos aos poucos a confiança, se impôs, mostrou um bom futebol, mostrou repertório ofensivo que até não vinha sendo um problema. Ofensivamente o Atlético até fazia muitas oportunidades, criava chances, marcava pouco, fez só um gol, né, nos últimos, fez um gol em um jogo, fez um gol no outro jogo, estava fazendo um gol só nesse aqui também, até o Léo Jacó fazer o segundo, mas criou muitas chances, mostrou que é um time com repertório ofensivo. E isso é fundamental para ser um time competitivo e para fugir dessa briga contra o Z4. Se o ano passado a gente teve em alguns momentos preocupação contra isso, nesse ano a gente começou no Z4. Então precisamos de uma sequência. Vencemos esse, foi maravilhoso, um jogo muito bom do Atlético. Precisa manter essa consistência, pegar isso que foi feito nesse jogo e manter, para repetir nas próximas partidas e pontuar e sair dessa parte de baixo da tabela. Mas eu quero a sua opinião, torcedor do Atlético, torcedor do Londrina. Cara, você torcedor do Londrina, do Tubarão, o que você achou do jogo do seu time? Aliás, do pouco jogo que o seu time apresentou. O Londrina pouco fez, e o que aconteceu? Foi realmente os méritos do Dragão ou houve algum demérito do próprio Londrina? O que o Londrina pode fazer de diferente pra não passar por isso novamente? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. E você, torcedor do Dragão, finalmente voltou a comemorar uma vitória inclusive importante, dominante. O que você achou do jogo? O que você achou da apresentação do Atlético? O Atlético ainda levou um golzinho no final. Tem alguma coisa que pode melhorar ainda do que foi feito nesse jogo? A confiança no Eduardo Souza mudou um pouco? Viu alguma coisa positiva? E aquela entrada do Bruno José que não aconteceu? O que você achou disso? Coloca aí nos comentários a sua opinião também. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, marca o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo. Compartilha o vídeo com seus amigos, comenta como eu pedi, clica no hypar quando aparecer pra você, ele aparece quando você deixa o like, ou se você arrastar a descrição pro lado ele também aparece, e isso ajuda demais aqui o nosso trabalho. E ficam 2 dicas. A primeira é pra você dar uma olhada nos produtos que estiveram aparecendo por aqui
São produtos relacionados ao Atlético, ao Londrina, seus times do coração. Se você adquirir os produtos aqui que aparecem, você colabora com o nosso trabalho, a gente recebe uma comissão, então ajuda muito o nosso trabalho. E a outra dica, se você quiser ajudar o canal, é se tornando membro. É a partir de apenas R$ 1,99, não é doação, você tem benefícios com isso. Você entra no grupo de membros do WhatsApp, você tem esse direito, e lá você vai ter conteúdos exclusivos, antecipados, tabela de jogos e esportes, notícias 24 horas por dia, o mercado da bola com todos os movimentos estão por lá também, entre muitas outras coisas que você já está habituado a ver em grupos de futebol, como os gols da rodada, piadas, memes, figurinhas, notícias, informações, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.